Tem pergunta lá na plataforma, Cris? Coloca aí para nós. Trivelato. Boa noite. Professor, você pode falar um pouco sobre as crises demográficas? O próprio censo do Brasil veio com um número bem abaixo do esperado. Rússia e China parecem estar em situação complexa também. O senhor acompanha os textos do I. Fuxian? Ixi, é assim que fala? Nem sei como que fala. Não sei quem ele está falando, não sei se é exatamente a mesma pessoa. Mas a questão demográfica, quem que escreveu isso? O Trivelato. A questão demográfica ela é muito importante. Ele é um dos elementos da geopolítica, porque você não tem desenvolvimento sem pessoas. E uma das discussões ambientais é tem gente demais no mundo. Uhum. Mas talvez não. Tenha gente de menos. Porque uma população... Por exemplo, o Japão tem esse problema. A população está envelhecendo e as taxas de fertilidade são baixíssimas. O que vai acontecer? Vai acabar um dia a população do Japão. E quem que consome? Quem que está disposto a lutar? Lutar numa guerra? Sim. Quem que trabalha? É a população jovem. Então, a questão demográfica ela é um impulso econômico, militar, político, geopolítico e estratégico. E a China cresceu e se deu muito bem porque ela teve um dos perfis demográficos mais positivos durante esse período. No número de idosos e crianças ser muito baixo em relação ao tamanho da população ativa que trabalha. Entendi. Economicamente ativa. Isso. Né? Então, as proporções das coisas levaram a China a dar um grande salto. Só que a China vai ter um problema gigantesco daqui para frente. Porque ela tem um perfil demográfico muito ruim e uma dificuldade de alterar esse perfil demográfico. Uhum. Porque ela criou a política do filho único. E vai ser difícil de você inverter isso, porque culturalmente já se criou uma distorção, né? E conforme a questão demográfica está associada com renda. Conforme o país fica com a renda maior, menos filhos se tem. Então, se a China está ficando mais rica e mais desenvolvida, ela vai ter uma tendência a ter menos filhos. E então a situação demográfica Daqui uns anos vai piorar. E aí ela não tem um sistema de aposentadoria, de seguridade social para dar uma tela de proteção para essa infinidade de pessoas. Que daqui a pouco vão estar aposentadas. Isso. Entendi. E aí elas vão depender de uma única pessoa para sustentá-las ou ajudá-las, que é um filho único. Então, assim, isso pode dar um desbalanceamento gigante na economia, gigantesco, né? Gigantesco. Na verdade, assim, alguns desses indícios já estão aparecendo. E a China tem a Índia tem um perfil muito positivo. O Brasil, realmente, o resultado veio pior. Mas a gente tinha um perfil equilibrado, mas ele veio pior. Isso vai afetar. E aí, o pessoal não está querendo ter filho, né, cara? Sabe como que é a dureza. Não é fácil, não. Porque é caro. Difícil, o mundo está complicado. Muita gente pensa, cara, não vou colocar um filho. Eu tenho 2, né? Mas parei aí também, eu acho. Mas... É uma decisão séria e complicada. E tipo assim, nós temos que lidar com questões ligadas a isso, que é a aposentadoria, questões de saúde, com a população envelhecendo, a questão econômica, a mão de obra, a força de trabalho... Tem muitos temas que são impactados pela demografia. Demografia é fundamental. Beleza. Põe a próxima aí, Cris. Dani Rock. Professor Rock Serjão, enquanto mais espetacular. Opa, não estou assistindo ao vivo, mas gostaria de saber a opinião do Rock sobre as falas do Medvedev. Sempre falando sobre ataques russos em países da OTAN, ameaças e outras. E queria mandar um beijo para a minha amada Bruna. Muita admiração pelos dois. O que o Medvedev tem falado aí? Ele tem uma posição mais ultra nacionalista, ainda mais dura que o Putin. Caramba! Então, esse é um dos problemas que o Putin tem lidado, né? Quando você entra numa guerra... E o Medvedev é o que lá? Ele está num cargo menos importante, assim. Entendi. Ele tem um papel ali menos do que ele já teve. Mas ele fala pra caramba. Fala. E ele representa uma linha de pensamento, ou ele talvez é a voz mais conhecida dessa linha de pensamento, que são esses caras mais linha duras.
Mais dura que o Putin. Muito mais. Porque o que acontece? Quando você entra numa guerra, você precisa promover aqueles que lidam com guerra. Numa ditadura, aqueles que lidam com guerra, eles não são submetidos. E essa é uma diferença crítica entre ditaduras e democracias. Na democracia, os militares estão subjugados ao poder político e civil, eleito pelo povo. E na ditadura, não. Então, o que você faz? Você dá poder para um militar da ditadura, porque você está em guerra. E é isso que o Putin fez. E aí, quando ele fez isso, ele elevou pensamento de pessoas ou de grupos que têm ideias muito mais radicais do que ele. Caramba. Acham que ele está pegando leve, que tinha que talvez jogar uma bomba atômica tática. Esses caras defendem essa... Defendem, falam que não está mobilizando toda a população, não está mobilizando a nação inteira para a guerra. Eles têm uma posição muito maior. O Prigozhin era um desses caras, que era crítico à guerra e falava, não tem os recursos, não tem munição, não tem soldado, não está sendo feito direito. E ele não queria guerra, o Prigozhin. Então, ele queria. Ele primeiro... Só que ele queria um negócio que já fosse detonando. Isso, mais forte. Vez. Uma bomba me dá mais munição, me dá mais equipamento, me dá mais soldado, mobiliza a população, convoca o serviço militar obrigatório para todo mundo. Temos que vencer a guerra. Como é assim? Você entrou numa guerra para ficar desse jeito? Então, tem muitos críticos que estão nessa linha, nessa posição. E isso está sendo parte do problema do Putin. Porque ele abriu espaço para esses caras... E aí ele não está seguindo a mesma linha, e aí eles começam a ficar críticos dele, e a guerra não vai bem. E aí eles começam a armar golpes contra ele. Entendi, que é o caso cair. Mas aí morre também, né? Morre você também. Acha que foi ele lá? Foi um atentado? Foi. Foi? Foi. Assim, as teorias da conspiração, e aí tem até notícias já saindo, né? Dizem que não, que o Prigozhin está vivo e tal. Ah, é? Que ele foi no outro avião e não foi naquele. E tudo bem. Assim, eu fiz uma live logo que aconteceu e falei o seguinte. Tá bom, mesmo que seja isso. Vamos supor que tenha acontecido isso, o Prigozhin se safou e tal. Mas se ele tivesse vivo, já tinha aparecido, não? Não, aí é para ele viver em paz, sei lá, longe, sei lá. Essa é uma tese. A outra tese, que ela é mais absurda ainda, é que ele vai voltar com um monte de gente para derrubar o Putin. Caramba. Aí é muito... Porque ele perdeu... O grupo Wagner foi enfraquecido, ele perdeu o seu espaço, entendeu? Tá num outro... Assim, tipo, numa outra categoria. A resistência, a força que o grupo Wagner significava, não é mais a mesma. Entendi. Ponto. E não é mais a mesma por toda a confusão. Pelo motim, pelo desmantelamento, pelo enfraquecimento, pela briga. E a perda da liderança do Prigozhin, vivo, morto, escondido ou não vai ter mais a mesma força para ele fazer o que ele quer, derrubar o Putin. Caramba, e a Rússia ela sempre foi famosa por ter, né, toda uma liderança, um negócio, né, entrar nas guerras para valer, né, e detonar os caras na Segunda Guerra, né, importante e tudo. E aí, o que foi? O Putin deu ele não quis tancar, acabar de uma vez? Não, porque assim, esse é um outro problema também das ditaduras. Quando você está numa ditadura, ninguém te contraria. Ninguém quer falar notícia ruim para o rei. E aí ninguém vai falar o que você não quer ouvir. E aí você cria a sua tese, e aí quem que vai ficando no seu lado, no seu círculo de poder? Todos aqueles que te bajulam o tempo inteiro. E nunca te falam a verdade, só te falam o que você gosta de ouvir. Só que o que você gosta de ouvir não é a realidade. A realidade sempre não é a que a gente quer. A gente mais dura. A gente queria estar fazendo uma coisa, queria estar indo viajar, queria estar indo para cá ou para lá, e não é assim que a realidade se apresenta. E aí você tem que lidar com a realidade. E o ditador, ele vive num mundo da fantasia, de muitas maneiras, porque só ele que tem voz. Isso não é a realidade. Isso não é a vida da maioria das pessoas. E óbvio que uma hora essa conta chega. A realidade bate na porta. Isso, os desastres vão acontecendo. E parte do problema da guerra, eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo os erros da Rússia na guerra. É um dos grandes vídeos do meu canal. Tem mais de 1 milhão, 1,5 milhão, sei lá. E eu explico essa dinâmica toda, entendeu? Da ditadura e o que vai acontecendo. E aí todas as informações são tão secretas
Os próprios soldados não sabem. Os generais não sabem o que vai acontecer, porque todo mundo desconfia de todo mundo. Porque ele não está só lidando com o inimigo externo, ele tem um inimigo interno. Porque tudo é um golpe, todo mundo vai tentar, porque ele está ali na base da força, ele não está na base do consentimento, não tem legitimidade na posição dele. Ela é imposta. E para você impor ela, você tem que continuar impondo o tempo inteiro. Impor o tempo inteiro, você está pedindo para uma hora alguém tentar te derrubar. Que doideira. Qual que você acha que é o futuro ali? Eles vão ficar nessa guerra aí por quanto tempo? Eu acho que... Vai acabar? Vai ter um vencedor? Como que é? Então, a expectativa de um vencedor estava muito nessa contraofensiva ucraniana, da Ucrânia realmente mostrar agora que ela era capaz de avançar e recuperar, mas ela não está tendo sucesso. De recuperar os pontos ali que ela perdeu ali mais no começo da guerra, né? E não está tendo sucesso porque os russos criaram uma linha de defesa rígida e... porque o russo tem gente pra caramba também, consistente. Né? Tem gente. E também, assim, lutar da defesa é mais fácil do que lutar no ataque. E os russos estão há um bom tempo construindo essas linhas de defesa e o tipo de avanço que a Ucrânia está tentando fazer... É muito difícil de você romper sem superioridade aérea. O que os ucranianos não têm neste pedaço do território. E vai levar muito tempo para ter. Então, tá difícil. O que mais parece, o que mais indica é o que a gente chama de um stalemate, que é um impasse. Que ela ficar congelado, o conflito ficar congelado onde ele está. Mas tem vários fatores que podem mudar isso. A eleição nos Estados Unidos pode alterar essa equação por completo. Um presidente republicano americano, o Trump, basicamente, ou quase com certeza, ele não vai querer continuar ajudando a Ucrânia. E se ele fizer isso, ele vai entregar a Ucrânia de mão beijada para a Rússia. O que está mantendo a Ucrânia ali é os Estados Unidos. Precisa de armamento, de equipamento, de míssil, precisa de tudo que o Ocidente está dando. Precisa de dinheiro, precisa do pagamento do Starlink para o Elon Musk, que o governo americano está pagando para que eles tenham conexão por satélite. Não tem nenhuma operação, nem de comunicação entre os militares e nem de ataques coordenados que não use o Starlink. E quem que está pagando essa conta? O governo americano teve que pagar. Porque no começo ele deu de graça. E depois ele falou assim, tá custando 100 milhões isso daqui e tal. Até para mim é muito. Aí ele também começou a ficar preocupado, né? Porque ele tem as posições dele, políticas. Sim, claro. Aí ele também está entrando numa história, numa guerra. As pessoas não têm noção, mas o Elon Musk, em termos de satélite, ele é a maior potência do mundo. Porque ele tem mais satélites em órbita que todos os outros países juntos. Então, ele é um indivíduo sozinho com mais poder de satélite do que o resto do mundo inteiro. E isso deixa todo mundo preocupado com ele. Os chineses estão muito preocupados com ele. Os americanos estão preocupados com ele. Os ucranianos estão preocupados com ele. Todo mundo está preocupado com ele. E óbvio que se os Estados Unidos parar de ajudar então a Ucrânia, a coisa vai... Aí pende para o lado da Rússia. Aí a Rússia vai ter uma vantagem muito superior e vai ser bem difícil da Ucrânia segurar. Só que esse é um cenário de aproximação de um grande conflito global, mundial. Global mesmo? Porque a Rússia não vai parar na Ucrânia se ela tiver essa vitória. Você acha que ela vem comendo por ali? Ela vai começar a botar as asinhas de fora e vai falar assim, agora... E esse manda um recado para a China e fala assim, deu certo, faça com Taiwan. Pode ir. Então, isso abre ou desencadeia uma situação nova na geopolítica que é muito grave. Caramba. É um dos momentos, pós Segunda Guerra, a gente volta para um cenário bem... Crítico mesmo. Bem crítico. Caramba. E se tiver vitória dos democratas, aí vai continuar nesse lenga-lenga. Desculpa. Não, se tiver a vitória dos democratas, eles vão continuar apoiando.
Claro que também vai chegar Aí uma fica no hora... impasse que você falou. Mas aí chega numa Não, hora não, que tem não. que decidir. Vai chegar tem dois problemas. Vai chegar uma hora que até a opinião pública americana pode se tá. cansar de querer bancar isso. Vocês estão bancando com esse cara lá, né? Outro problema é que... Problema não. Aí uma outra possível solução é a Ucrânia simplesmente conseguir ter um êxito em batalha. Aí sim, aí muda a equação. E aí existe um receio, né? Como que a Rússia vai reagir com um êxito da Ucrânia? Se ela estiver perdendo. Certo. Putin vai responder jogando uma bomba atômica? Essa possibilidade é o que ele deixa na mesa o tempo inteiro. Ele deixando no ar. Isso, né? Ele fica falando isso. Então, ela existe. A Ucrânia, na verdade, ela não quer conquistar nada. Ela só quer reconquistar o que ela perdeu. E ficar quietinha ali no canto dela. É isso. Para os Só que isso pro russo para vai os ser uma... putinistas, os fanáticos do Putin, não. A Ucrânia ela é um braço do Ocidente que quer entrar que lá. está cercando a Rússia e a Rússia está se sentindo ameaçada. Essa é a narrativa do Putin e a narrativa dos que defendem o Putin. Mas a Ucrânia não, só quer ficar na dela ali, quieta. só. Entendi. Reconquistar. Mas ela reconquistar o que ela perdeu é uma derrota para a Rússia. Eles encaram como uma derrota gigantesca. Claro. Mas porque eles foram lá invadir o território que não era deles. Exato. Nossa, é complicado demais, né, cara? O mundo é muito complicado. Tem mais aí, Cris? Tem, não. Põe aí. Usuário. Então, cara, você tem que ir lá e colocar o seu nome, tá? Para ficar bonitinho. Salve, Rock Sérgio. Rock é com H, tá? Mas tudo bem. Tá Discorra sobre a exposição dos BRICS, os 6 novos convidados. Acho que eu falei, né? Mas a África do Sul já não era dos BRICS? Era. Era, né? É Irã, Argentina, Egito, Emirados Árabes e Etiópia. E Arábia Saudita. E Arábia, né? Arábia. Saudi Arabia. Arabia. Você escreveu metade em inglês, metade em português, cara. Eu sou meio tapado. Sendo que boa parte deles é considerado como país autoritário. E o Brasil? Então, eu falei um pouco disso, né? Que eu acho que os BRICS, não tem utilidade prática nenhuma. Só para explicar pro pessoal, os BRICS existem, pessoal. Isso. Só que ele não tem coisa prática. Não... Mas existe. Lógico que existe, né? Não faz nada. Não, ele existe. Ele é uma reunião. É uma reunião, tem um banco e supostamente tenta emprestar dinheiro, não emprestou tanto assim. E o problema agora é que você trouxe vários dos países mais autoritários do mundo para dentro. Então está se tornando um grupo de países párias, fora da curva, assim, tipo, muito problemáticos. E o que o Brasil quer fazer com esse grupo, com esses países? Por que o Brasil ganha em estar ali, entendeu? O grupo está mudando de cara. Quando eram só os 4 ou 5, mesmo assim, você tinha 2 grandes ditaduras, né? A Rússia e a China. E tinha esse problema que você falou, né? Uma que é uma coisa, outra que é outra. Mas ainda tinha alguma explicação do tipo, olha, tá bom, são os emergentes maiores do mundo. Tá. Entendeu? Entendi. Que essa era a lógica. Agora, quando você inclui todos esses outros que estão entrando, ele perdeu esse caráter ou essa característica de emergente importante, grande, são os maiores países e tal. E virou simplesmente um clube de ditaduras. E isso é ruim para o Brasil. Não tem por que o Brasil se associar ou se aproximar, estar grudado com isso. Uma das propostas deles é tirar... não usar o dólar, né? E comercializar numa moeda própria. Eu vi isso aí. Você acha que isso aí tem? Tem não, Não, né? acho que isso não vai para frente. A moeda pode até existir. Também nem falo mais nisso. Falo ainda? Não, às vezes falam, mas a moeda não pode até existir, mas ela não vai ser adotada por todo mundo. Não vai substituir o dólar. Isso não vai acontecer. Não vai ser uma moeda de múltiplos países que vai substituir a moeda do dólar. Seria uma moeda só para fazer negócio entre eles, né? Isso. Tá. E também não acho que todos eles vão querer fazer um negócio assim. Por exemplo, a história da Rússia, né? As sanções econômicas contra a Rússia tiraram o acesso da Rússia ao mercado do dólar. Primeiro que as reservas russas foram congeladas, uma coisa. Outra coisa é que
ela não tem conexão com o sistema bancário De pagamento lá mundial, né? o SWIFT, que tem os bancos que trocam e usam dólares. Então, supostamente, ela não tem mais acesso ao dólar. Mas ela não consegue viver sem o dólar. Porque várias das coisas que ela precisa comprar e que existem sanções contra ela só vão ser compradas em dólar. Não é porque ela está comprando dos Estados Unidos, porque outro não quer receber na moeda russa. A Rússia está sendo sancionada, a Rússia está em guerra. Eu não quero receber moeda russa. Porque vou trocar essa moeda, onde, né? vai desvalorizar, Tipo assim, ninguém vai me aceitar. Então não serve. Então, Rússia, me pague em dólar que eu burlo as sanções e te vendo os componentes eletrônicos para você fazer os mísseis teleguiados, etc. E aí a Rússia precisa de dólar. Só que ela tem que comprar esse dólar no mercado negro. Isso. E aí o que ela vai fazer? Ela vai nesse mercado paralelo, ilegal, e para vender, eu vou cobrar mais. O que está acontecendo com a moeda russa? Está desvalorizando, despencando. A economia russa está indo muito mal. Nas últimas semanas, começou num cenário péssimo. Caramba. E parte da questão econômica está vindo da desvalorização da moeda. Entendi. E isso está acontecendo porque ela depende do dólar. Então, não é simples esses países se juntarem e falarem assim, não vou usar dólar. Tá bom, vai ser um basket, né? Uma cesta de moedas. Qual? Vamos botar o peso argentino? Tipo, quase já não existe mais. Quem vai querer receber em peso argentino? Entendeu? Então, assim, isso não vai dar certo, porque você vai querer o dinheiro da Etiópia? Não, não vai. Fugiu o nome, até outro dia eu vi isso, mas... Super desvalorizado também. Isso, que está em guerra, né? E assim por diante, o Egito, o Irã, que é um país assim com vários problemas no mundo, milhões de sanções, porque tem um programa nuclear. Você juntou todos os países mais problemáticos e falou assim, não, tá, agora vamos trocar na nossa moeda comum que nós inventamos. Assim, desculpa, pode fazer algumas trocas, mas os próprios países vão falar assim, melhor eu guardar uns dólares aqui, vamos guardar uns dólarzinhos aí, né? Porque assim, eu não estou querendo peso, acho que é dólar, etíope ou... não sei, entendi, tem um nome assim. Deixa a gente ver. Vou olhar. Mas tá aí, então é isso aí, ó. Então, expansão aí. E estavam todos lá, né, reunidos agora, né? Eu vi. Estavam. E aí teve uma parte interessante da que a gente estava falando da Índia, que ele estava justamente lá, né? O primeiro-ministro. Estava na reunião. Ele estava lá. Então, e aí a coisa aconteceu ao mesmo tempo. Isso é um belo de um sinal de status e poder para a Índia nesse momento. Ó, eu tô aqui no novo grupo que nós estamos criando. Tudo junto.